Então, hoje vamos... Mais gente do que eu esperava, que é a prova, que não é feita de açúcar, né, que pode andar na chuva. Bom, hoje nós vamos ter mais um seminário de coisas legais, muito além de 3 dimensões. Não sei para que lado, né? Mas vocês vão ver se foi spoiler, desculpa. O Luciano que vai apresentar. Bem, olá. Bem, eu acredito que as pessoas, assim, em geral, têm ideia de como que são objetos de 1, 2 ou 3 dimensões. Mas, bem, nada que uma rápida busca no Wikipedia não mostre que existem coisas que são um pouco diferentes dessas que a gente imagina. Que não se adequam ao apelo geométrico que a gente tem para dizer o que é um objeto de 1, 2 ou 3 dimensões. Bem, de fato, a gente tem, por exemplo, a representação de alguns hipercubos, assim, de 4, 5, 6 e 7 dimensões. Eu não sei vocês, mas eu me perco já na quarta ali. Então, bem, a gente vê que a gente precisa ter algumas definições rigorosas do que é uma dimensão, de como classificar esses objetos e não só ter um apelo geométrico. Então, a minha ideia hoje é essa, é mostrar que existem formas rigorosas de definir o que é uma dimensão e que ela não é única, que existem várias delas. E eu vou tentar mostrar alguma dessas para vocês. Bem, a primeira delas, eu acho que é a mais conhecida assim na graduação, é a dimensão de espaços vetoriais, que a gente vê em álgebra linear, mas eu vou passar rapidamente com ela. Bem, um espaço vetorial é um conjunto com corpo, 2 operações e algumas propriedades. Mas se você não souber a definição, você pode pensar que é o Rn e o Cn. Assim, é um exemplo de espaço vetorial. E a gente define a dimensão de espaço vetorial como sendo a cardinalidade da sua base, que em algum sentido quer dizer que qual que é o número de parâmetros mínimo que você precisa dar para que você consiga distinguir pontos no seu espaço vetorial. Eu acredito que as pessoas saibam como funciona, por exemplo, o jogo de batalha naval. Você tem lá, você tem um tabuleiro, eu acho que 10 por 10, e você precisa dar as coordenadas para tentar acertar o barco do seu amiguinho. Só que para isso você precisa falar, eu quero, sei lá, jogar minha bombinha assim no quadradinho de coordenada 10H, assim. E aí ele vai saber exatamente a que ponto você está se referindo. Se você falar que, eu quero jogar minha bombinha ali no ponto de coordenada 10, ele não vai saber, porque existem o 10A, 10B, 10C, até o 10J, assim. Então, num tabuleiro de batalha naval, você precisa de 2 parâmetros para distinguir os pontos no tabuleiro. Então, só que o problema é que tabuleiros de batalha naval não são espaços vetoriais. Então, como a gente é matemático, a gente vai brincar de batalha naval no plano inteiro. E a analogia assim, eu acho que é boa. Assim. Se você estiver brincando de batalha naval num plano inteiro, você vai precisar de 2 coordenadas, a x e a y, para que o seu adversário saiba exatamente a que ponto você está se referindo. Então, nesse sentido, a gente diz que o R2 tem dimensão 2. Porque se eu quiser distinguir pontos no R2, eu preciso dar 2 parâmetros, o x e o y. Certo? E se você pensar da mesma forma, você vê que o Rn tem dimensão n, dimensão vetorial. Assim. Bem, e outro espaço vetorial é a reta identidade, x menos y igual a 0. Que apesar dela morar no R2, mas ela tem dimensão 1. Porque se eu estiver brincando lá de estiver brincando de batalha naval nesse espaço vetorial, se eu disser qual que é a primeira coordenada, o cara vai saber qual que é a outra, porque é só jogar na equação. Assim. Se eu disser que a primeira coordenada é 2, ele vai saber que a segunda também é 2, então só preciso de um parâmetro para que eu consiga distinguir pontos nessa reta. Então a gente diz que a dimensão dela é 1. Tá. Só que aí, bem, vamos agora brincar de batalha naval no espaço dos polinômios, que também é um espaço vetorial. Agora os meus elementos, em vez de ser pontos do R2 ou do Rn, vão ser polinômios. E eu vou me referir a esses polinômios dessa forma. O 1 mais 2t vai ser igual a 1, 2, um monte de 0. Okay? Eu vou me referir aos coeficientes para identificar esses polinômios. Bem, se eu quiser jogar minha bomba no 1 mais 2t, por exemplo, eu vou falar que a primeira coordenada é 1, mas ele não vai saber qual que estou me referindo, porque ele não sabe qual que é o termo de NA. Aí depois eu falo que a segunda é 2. Beleza, eu já falei para ele qual que é o meu polinômio, entre aspas, mas na verdade ele não vai saber se não existe um 4t ao quadrado ou um outro termo t ao quadrado. Então eu preciso dizer qual que é o próximo, que é 0. E não importa quantas coordenadas eu der, se eu der n coordenadas, ele nunca vai saber qual que é o coeficiente que está multiplicando o termo t elevado a n.
Então, eu sempre vou precisar, por mais que já tenha acabado, assim, meus coeficientes não nulos, eu sempre vou precisar dizer quantos zeros tem. Então, nesse sentido, a gente diz que a dimensão desse espaço vetorial é infinita, porque eu preciso de infinitas coordenadas para distinguir os pontos nesse espaço vetorial. Bem, da primeira vez que eu vi isso, eu achei muito da hora, assim, porque não apenas existem coisas de dimensão maior do que 3, mas também como coisas de dimensão infinita. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes, inclusive. Mas ok, qual que é o problema dessa definição? É que espaços vetoriais são estruturas bem fortes, assim. Você precisa de muita coisa para dizer que uma coisa é espaço vetorial. Então, essa dimensão acaba ficando restrita só a esses conjuntos. Se eu quiser, sei lá, saber qual que é a dimensão daquela mesa ali, eu não vou poder usar essa coisa, porque a mesa, em geral, assim, não é um espaço vetorial. Então, o que a gente vai fazer vai ser buscar novas definições que abarquem um número maior de conjuntos e que sejam boas para a gente calcular essas coisas. Então, beleza. Para a próxima definição de dimensão, eu vou precisar de alguns conceitos topológicos que eu vou passar aqui, dando definições entre aspas. Bem, um conjunto ele é aberto se todo ponto desse conjunto cabe com folga. Ou seja, se eu pegar um ponto nesse conjunto, vai existir uma bolinha bem pequena que está inteiramente contida nesse conjunto. E bem, eu vou dar um exemplo na reta, e na reta esse conceito é equivalente ao de intervalos e uniões de intervalos. Então, os conjuntos abertos da reta são intervalos ou uniões de intervalo, e você pode pensar nisso no exemplo que eu vou dar depois. Uma cobertura de abertos por x é simplesmente uma família de abertos que vai cobrir o x. Então, se o meu x é esse coisa mais escura assim, aquelas bolas que estão cobrindo ele vai ser a minha cobertura por aberto dele, onde cada bola dessa é um aberto. Bem, vamos dar exemplo de uma cobertura por aberto, por exemplo, da reta. Eu posso pegar a primeira família de abertos dessa forma. Vou pegar todos os intervalos abertos que vão de um inteiro até o próximo inteiro. E com isso eu consigo cobrir bastante coisa da reta. Só que eu deixei os próprios inteiros de fora, porque eu estou pegando intervalos abertos que começam e terminam em inteiros. Okay? Então, por exemplo, o 1 não está sendo coberto por essa família, nem o 2, nem o 3. Então, para cobrir esses caras, eu vou colocar uma nova família. Os que vão de um inteiro e meio até um inteiro e meio. Em particular, eles vão cobrir esses inteiros. Okay? Então, se eu unir essas duas famílias, eu tenho uma cobertura por aberto da reta. Razoável. E aí um refinamento de uma cobertura C é uma nova cobertura que cada aberto dessa nova cobertura está contido no aberto dessa cobertura anterior. Então, é a ideia de refinamento mesmo. Você meio que otimizou assim, a sua cobertura. Então, por exemplo, essa aqui eu tenho uma cobertura com esses meus intervalos azuis um pouco maiores, e aí eu vou pegar eles menores, que vai continuar cobrindo, e os meus azuis novos assim estão contidos nos azuis anteriores. Esse é um refinamento. Certo. E agora o último conceito que a gente precisa é de ordem de uma cobertura. Bem, a ordem de uma cobertura vai ser o número máximo de abertos em que um ponto vai intersectar. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar um ponto aqui no meio, aqui, por exemplo, ele vai estar em 2 abertos, certo? Ele vai estar no azul e vai estar no vermelho. E não tem nenhum outro ponto que está em 3 ou mais abertos. Então, a gente diz que a ordem dessa cobertura é 2. Porque se eu pegar porque existe pelo menos um ponto que está em 2 abertos. Okay? Então, essa é a ordem de uma cobertura. E aí vem a nossa definição de o que é a dimensão topológica de x. Pega x um subconjunto de um espaço topológico. Então, é uma coisa bem geral, assim, não é mais um espaço vetorial. Suponha que tem um natural, de tal forma que, para toda cobertura aberta que eu pegue de x, tem um refinamento de ordem n mais 1. O n mínimo que vai satisfazer essa propriedade vai ser a dimensão desse conjunto. Então, se eu pego um conjunto, eu digo que a dimensão dele é n, significa que para toda cobertura por abertos que eu der desse conjunto, vai existir um refinamento de ordem n mais 1. Então, por exemplo, pega a reta e cobre com aquela cobertura que eu tinha falado lá. Nota que a ordem dessa cobertura é 2. E a dimensão topológica da reta é 1. Só que, bem, essa implicação não é direta. Porque não basta que eu pegue uma cobertura e coloque na reta de ordem 2 para eu dizer que ela tem dimensão 1. Eu preciso mostrar que, para toda cobertura que eu der da reta, vai existir um refinamento de ordem 2. Que, bem, é um pouquinho complicado assim e eu não vou fazer, mas fica para exercício assim. Você usa aqui
que você usa? Você usa que todos os compactos da reta têm um número de Lebesgue lá, aí você chega numa coisa parecida com isso. Assim. Mas enfim, acreditem. Bem, então a dimensão topológica da reta é 1. Só que, como tanto é o motivo pelo qual eu não fiz essa demonstração aqui, é porque é muito difícil de você calcular qual que é a dimensão topológica de um conjunto. Apesar dela se adequar a um tipo muito grande de conjuntos, ela é difícil de calcular. Ao contrário da vetorial, que era um número pequeno de conjuntos que se aplicava, mas era mais fácil do que essa. Então, a gente meio que precisa balancear, e a gente precisa pegar uma definição que seja boa de calcular e que pegue um grande número de conjuntos. E é isso que a gente vai tentar, então. Então, bem, essa aqui é boa, mas é difícil de calcular. Então, vamos para outra. A dimensão de autossimilaridade. Bem, antes, vamos ver alguns fatos assim, interessantes. Pega um quadrado de lado 1, pegaram? E aí, tu vai dividir ele em quadrados menores, que são o maior, só que redimensionado por um fator linear meio. Quando eu faço isso, eu ganho 4 quadrados de lado meio. E, bem, coincidentemente, quando eu pego o meu fator linear pelo qual eu rescalei, o meio, eleva a menos 2, vai dar 4, que é o número de quadrados que eu ganho. Ok, guarda isso. E aí, vamos fazer isso de novo. Só que agora a gente vai rescalar por um fator 1/3. E aí, novamente, quando eu pego o meu S e elevo a menos 2, ganha 9, que é o número de quadrados que eu ganho. Interessante, não? Bem, a gente vai pegar agora um cubo. E aí, quando eu rescalar ele por um fator linear de 1/3, quando eu pego o meu S e elevo a menos 3, eu ganho 27, que é exatamente o número de cubos que eu ganho quando eu divido assim. O que a gente percebe? Que o módulo do valor ao qual eu estou elevando o meu S é exatamente a dimensão dessa coisa. Pelo menos é o que a nossa intuição diz, certo? Um quadrado tem dimensão 2, eu acho. Assim. O cubo tem dimensão 3. Então, já que isso se adequa à nossa intuição, vamos definir uma dimensão que se adequa a essa intuição, só que uma coisa mais geral. Então, bem, se você pegar um conjunto limitado, x, de Rn, e aí você que pode ser dividido no número ns de subconjuntos, todos esses subconjuntos congruentes rescalados por um fator linear S. Então, a dimensão de autossimilaridade do x é o único d que satisfaz. O ns vai ser igual ao s elevado a menos d. O que eu fiz foi simplesmente pegar o que a gente tinha visto aqui e colocar como uma definição. Certo? E aí, se você isolar o d, você ganha essa coisa aí. Que, enfim, coisa de log é difícil, assim, mas acreditem que é verdade. Beleza, então, vamos pegar essa definição e aplicar em alguns conjuntos que são legais. Assim. Bem, por exemplo, o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, ele é construído da seguinte forma. Você pega um intervalo de 0 a 1, e aí você vai tirando os terços médios dele. Então, no primeiro estágio, você tem intervalo de 0 a 1, depois você tem 2 intervalos, de 0 até 1/3 e de 2/3 até 1. E aí depois você faz isso de novo. E aí você vai ganhar 4 intervalos, e depois 8, e depois 16, e assim por diante. Quando você repetir esse processo infinitamente, os pontos que sobrarem vai ser o seu conjunto de Cantor. Simples assim. Beleza. Nota que esse conjunto é autossimilar. Porque em cada estágio, eu tenho um conjuntão lá, grande, e aí eu redimensiono ele por um fator de 1/3, e eu ganho 2 conjuntos desses. Então, por exemplo, quando eu passo do segundo para o terceiro estágio, ali no terceiro, se eu pegar ele e multiplicar por 3, eu ganho exatamente o segundo estágio. Tá? E aí eu ganho 2 conjuntos desses. Então, vamos pegar os números que a gente precisa para calcular a dimensão dele. O meu S vai ser 1/3, certo? Porque eu redimensiono ele por um fator de 1/3. Quando eu faço isso, eu ganho um NS igual a 2. Ou seja, eu ganho 2 conjuntos. Quando eu unir, vai dar o original. Então, meu S é 1/3. O N é 2. Então, a gente quer um D de tal forma que 3 elevado a D seja igual a 2. Então, o D vai ser aproximadamente 0.6309975. Bem, que é um negócio muito legal, né? Porque, olha só, a gente não tem mais agora só coisa de dimensão infinita, mas a gente também tem coisas de dimensão irracional. Tá? Muito bonito isso. E a ideia é porque o conjunto de Cantor, ele, assim, tem, em algum sentido, o mesmo tamanho da reta. E a reta tem dimensão 1. Só que ele não contém nenhum intervalo. Então, meio que ele é um monte de ponto. Que pontos têm dimensão 0. Então, alguma coisa entre 0 e 1. Obviamente, 0.63.
Bem, então a gente vê que essa definição, a princípio, veio da nossa intuição e nos leva a umas coisas contra-intuitivas. E aí tem esse outro fractal aqui, que é o floco de neve de Core, que ele é construído dessa forma, assim, você pega um triângulo e aí depois cada lado do triângulo você vai criando triângulozinhos menores, assim, tirando a base. E aí quando você repetir esse processo infinitamente, você ganha o floco de neve de Core. E a dimensão disso é 1.2618, aproximadamente. Também é irracional. Isso, assim, você consegue ver porque cada lado, né, do triângulo, você ganha triângulozinhos de lado 1/3, e aí quando você faz isso você ganha 4, então é log de 4 sobre log de 3. Enfim. E aí, beleza, só que o problema daquilo também é que você pede muita coisa, você pede que o conjunto seja autossimilar. Então, bem, a gente precisa de coisas, calcular a dimensão de coisas não autossimilares também. E aí o que a gente vai fazer vai ser simplesmente tirar esse autossimilar da definição. E aí eu vou definir a box counting dimension, que é, você pega x limitado de Rn, e o meu n delta x vai ser o número mínimo de bolas, de tamanho no máximo delta, que vai cobrir o meu x. E aí quando eu pegar esse delta e tender para 0, naquele log lá, né, que é exatamente o que a gente tinha antes, só que agora eu vou tomar um limite, eu vou ter a minha box counting dimension. Só que agora eu não estou pedindo que o rolê seja autossimilar, sabe? Então eu vou conseguir um número maior de conjuntos para aplicar isso. Então é basicamente assim, eu pego um delta, e aí eu pego as bolas de raio no máximo delta, e aí eu vou cobrir esse meu conjunto com essas bolas. Eu vou pegar esse número de bolas que foi necessário para que eu cubra, vou dividir pelo log de 1 sobre delta. E aí, quando eu for diminuindo o meu delta, no limite vai dar a box counting dimension. Isso é um negócio bem legal, porque limites, assim, em geral, são fáceis de calcular. Não exatamente a gente, mas a gente tem computador para fazer isso. E aí, porque computador é bom em dividir coisas em bolinhas pequenas. Bolas são aproximadamente um quadrado, né? Todo mundo sabe disso. Aí, você pega o seu conjunto e... Bem, eu vou dar um método de como fazer isso computacionalmente. A gente consegue calcular coisas bem bizarras, como, por exemplo, qual que é a dimensão da costa da Grã-Bretanha. Bem, aqui está a costa da Grã-Bretanha, junto com a Irlanda, assim. E aí, vamos calcular a dimensão disso. O que você vai fazer vai ser pegar uma foto ali, de cima, né, da Grã-Bretanha, e aí tu particiona essa tua imagem em vários quadradinhos de lado delta. E aí tu vai conseguir um n delta x. E aí tu divide pelo log de 1 sobre delta. Beleza. Aí depois você faz isso de novo, só que com deltas menores. Menores e menores e menores. A gente nunca vai conseguir chegar nesse limite, porque computadores têm um limite, que é irônico, que é os pixels, né? Não consegue particionar os pixels, assim. Mas, bem, aí você faz as coisas de computeiro, assim, né? Você fita uma reta lá e aí você acha o limite computacionalmente. E só para deixar claro, eu estou calculando o contorno, tá? Eu não estou calculando o que está dentro. Bem, e quando você faz isso computacionalmente, para deltas entre 20 metros e 200 quilômetros, você acha que a dimensão disso é aproximadamente 1.21. Okay? Então, eu acho que 20 metros é o mínimo assim, de delta que um computador pode chegar. Mas nota que de 20 metros até 200 quilômetros, você tem uma estabilidade, assim, sabe? O D vai ser aproximadamente 1.21. Bem, então, a dimensão da costa da Grã-Bretanha é 1.21. E, para efeito de comparação, eu achei também o da costa da África do Sul. E aí, nota que qual que é a diferença da costa da África do Sul para a Grã-Bretanha, além de uma ficar na África do Sul e outra na Grã-Bretanha. É que a da costa da África do Sul, ela é bem suave, você está vendo? Aqui, ó. Parece que foi desenhado assim para ser suave. Enquanto que na Grã-Bretanha é todo zoado, assim, tem um monte de coisa. Só que quando eu vi esse mapa, eu achei que fosse, sei lá, é um exagero, uma idealização, foi um físico que fez, mas, na verdade, então eu peguei uma imagem de satélite e vi que, na verdade, é assim mesmo, olha só. É bem suave. E aí, quando você aplica o mesmo método para a costa da Grã-Bretanha, da África do Sul, você acha que a dimensão é aproximadamente 1.02. Então, o que é bem próximo de 1. Então, você pode perguntar, tá, mas o que exatamente a box count dimension está me dizendo? O que ela mede? Bem, você pode pensar que ela mede o quão complexo ou caótico as coisas são. Uma coisa mais suave tem uma dimensão muito perto de 1. Uma coisa mais caótica tem uma dimensão 1.21. Bem, eu não conheço muito a fundo,
mas eu sei que existe uma definição de entropia de Kolmogorov, que ela usa exatamente a Box Counting Dimension para que você veja que coisas são mais caóticas do que a outra. Inclusive, o Kolmogorov foi o matemático que também desenvolveu a teoria das dimensões. Então, em certo sentido, você consegue associar a entropia, você consegue associar o quão caótico as coisas são. E, bem, esse é um exemplo de que, de fato, é algo desse tipo. Mas, ok. Vamos para uma outra definição, porque sim. Agora, por último, tem a dimensão de Hausdorff, que é talvez um pouco mais complicado, mas, bem, eu vou tentar dar ideia. Primeiro, a gente precisa de saber o que é a medida de Hausdorff. É um pouquinho assustador, assim, quando você olha, mas, na verdade, é bem bonitinho. Você pega um D maior do que zero, real, e aí você pega um X, um subconjunto de um espaço métrico, que também é uma coisa bem geral, assim. Então, a medida D-dimensional de Hausdorff é definida por esse limite, assim. Onde o I é uma cobertura por abertos de X com diâmetro menor do que epsilon. Bem, vou abrir um pouco o que isso significa. Bem, a gente já sabe o que é a cobertura de um aberto, certo? É um I. E para um mesmo conjunto, você tem várias coberturas. Você pode ficar entulhando lá, jogando um monte de lixo, e aí você ganha uma nova cobertura. O que eu vou fazer vai ser pegar coberturas de diâmetro, no máximo, epsilon. Ok? E aí, como tem várias, eu vou escolher uma só. E eu vou usar esse critério para escolher. Eu vou pegar esse somatório aqui, vou pegar o diâmetro de cada um dos abertos das coberturas e vou elevar a D, que é o D prefixado, assim. E aí, beleza, eu vou computar um valor, e aí a minha cobertura que der esse menor valor é que eu vou pegar. Okay? Só que eu vou pegar esses epsilons sempre menores e menores. Quando tem D para zero, eu vou ter a D dimensional de Hausdorff. Mas, beleza, eu vou dar a ideia, assim, intuitiva de que isso está medindo. Suponha que eu esteja lá em casa, sem nada para fazer, sem teorema para provar, do tédio, e aí eu vejo uma caixa. E aí eu quero saber, qual que é a dimensão dessa caixa? E aí, uma forma de eu encontrar qual que é a dimensão dela por motivos que vão ficar, acho que depois mais claros, como que eu consigo aproximar o volume dessa caixa? Com que objetos eu consigo aproximar esse volume? Então, digamos que eu não sei qual que é a fórmula para calcular o volume da caixa, mas eu conheço o conceito de dimensão de Hausdorff. Então, eu sei como fazer isso. Suponho que eu tenho uma quantidade infinita de objetos de todos os raios, assim, e aí... A minha casa é muito legal. Aí, bem, e de todas as dimensões. E aí, bem, obviamente que eu vou pegar objetos bidimensionais para tentar aproximar o volume dessa caixa. E aí, quando eu fizer isso, não vai dar muito certo, porque os objetos são bidimensionais, né? Eu tenho lá meus, sei lá, bolas, assim, em círculos. E aí, não importa o número de círculos que eu estou colocando lá, eu nunca vou conseguir aproximar o volume dessa caixa, porque a caixa é tridimensional, a priori a gente sabe assim, mas lá a gente não sabe. Então, se eu colocar infinitos círculos, eu não vou conseguir aproximar o volume da caixa. Se eu somar o volume desses círculos, eu nunca vou conseguir aproximar o volume da caixa, porque eu nunca vou conseguir encher a caixa com coisas bidimensionais, certo? Então, como para eu conseguir o volume do círculo, né, que seria exatamente a área, eu vou pegar o diâmetro e vou elevar ao quadrado, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Os meus abertos, eu vou pegar o diâmetro e vou levar ao quadrado. Então, eu vou ganhar a mi 2-dimensional de x. E aí, como eu vou colocar infinitos, esse somatório aqui vai dar infinito sempre. Então, a minha mi 2-dimensional da caixa vai ser infinito. Tá? Porque, enfim, é óbvio que não é uma maneira muito inteligente de você conseguir o volume da caixa. Mas agora, eu peguei bolas tridimensionais. E aí, eu vou encher a minha caixa com essas bolas, certo? E aí, eu consegui encher. Só que, digamos que eu pego o meu epsilon sendo 1 metro, assim. Então, eu estou pegando coisas de, no máximo, 1 metro. Aí, eu vou conseguir aproximar dessa forma, assim. Então, eu vou estar aproximando por coisas que são metros cúbicos, certo? Porque eu vou elevar ao cubo. Bem, e concordo que quando eu for diminuindo o meu epsilon, quando eu pegar, em vez de 1 metro, pegar 0,1 metro, eu vou aproximar melhor o volume dessa caixa, sabe? Porque ficam esses buracos aqui, sabe? Porque as bolas são grandes demais. E aí, quando eu for pegar esse epsilon e tender para zero, eu vou chegar quase que no volume da caixa mesmo, vou ter uma boa aproximação. Então, vai dar um número finito. Se eu pegar o volume dessas bolas e somar elas todas, eu vou ter aproximadamente o volume da caixa. Então, a minha medida 3-dimensional de Hausdorff vai dar um número finito. Okay? E a gente vai ver que isso vai se ligar com a definição. Bem, então, o que eu vou provar aqui
É porque no último seminário, um dos últimos, o Auric falou que se não tiver demonstração, não é um seminário de coisas legais. Então eu me senti coagido a fazer isso. E aí o que eu vou dizer vai ser o seguinte, que quando eu passear pelos D 2-dimensional, 3-dimensional, 4-dimensional, vai ter no máximo só um cara que vai ser finito. Os restos todos vão ser D-dimensional, vai dar infinito ou zero. É isso que eu vou provar. E adivinha o que vai ser esse D aqui? Exatamente a nossa dimensão de Hausdorff. Mas eu vou definir depois. Bem, o que eu vou provar vai ser o seguinte. Se eu tenho um D que é finito, então todos os caras que vêm depois dele vai dar zero. Ok? E se eu tenho um D' que é maior do que zero, então todos os caras que vêm antes dele vai dar infinito. O que eu só, sei lá, coloquei como proposição o que esse gráfico assim está dizendo. Vai ter no máximo um cara que vai dar finito maior do que zero. A menos que, de fato, a dimensão da coisa seja infinita ou zero, mas aí a gente tem como ver isso. Para dizer que está bem definido. Então, enfim, vamos lá. A gente vai provar só um lado, porque a outra é contrapositiva. Então, se prova um lado, prova outro. Tá. Então, primeiro pega uma mídia dimensional que seja finita. Okay? Então, para todo delta maior do que zero suficientemente pequeno, vai existir uma outra cobertura BJ, onde está cobrindo o X, porque é uma cobertura, que o diâmetro de cada BJ vai ser menor ou igual a delta, e que vai valer isso aqui. Por quê? Porque a mídia dimensional, lembra, vai ser um ínfimo lá. Então, se eu aumento um pouquinho do ínfimo, tem que ter um cara aqui do meio, senão o outro cara seria o ínfimo. Então, vai existir uma cobertura de tal forma que seja menor ou igual do que mídia de x mais 1. Tá. Agora, eu pego um dedinho maior do que esse D. Para cada uma, como eu tenho que o diâmetro de BJ vai ser menor ou igual a delta, porque eu peguei assim, quando eu levar uma coisa positiva, ele vai manter a desigualdade. E aí, bem, o que eu vou fazer vai ser pegar isso aqui e jogar para o outro lado, né? Eu vou ter essa outra desigualdade. E agora, como isso vale para cada BJ da cobertura, eu vou fazer o somatório de todos os elementos dessa cobertura. Eu vou ganhar isso aqui. E como eu já tinha daqui de cima essa outra desigualdade, então eu tenho essa desigualdade inteirinha aqui. Bem, e esses BJ são todos os caras de diâmetro menor ou igual a delta. Então, se eu pegar o ínfimo desses caras, de diâmetro menor ou igual a delta, eu tenho a minha miderinha delta dimensional de x. Que é tipo a mid dimensional, só que em vez de eu tender o delta para zero, eu vou deixar ele ali fixo, só que pequeno. E, bem, isso vai ser menor do que esse outro lado aqui, né? Porque tem a desigualdade inteira. E aí, quando eu tender esse meu delta para zero, eu vou ter que a miderinha dimensional vai ser igual a zero, porque é uma medida, então tem que ser positiva, e já que é menor ou igual a zero, eu tenho isso aqui. Então, bem, a gente viu que, de fato, as coisas são dessa forma aqui. Se eu tenho um D, de tal forma que a midD dimensional D finita em maior do que zero, então todo mundo para trás dela vai dar infinita e todo mundo para frente vai dar finita. E é justamente aquela ideia. Se eu estiver pegando a minha caixa e tentar medir ela com coisas de dimensão 3,01, eu sei que vai dar quanto? Vai dar zero. A minha BD dimensional, onde D é 3,01. E se eu pegar uma coisa um pouquinho menor, sei lá, pegar bolas de dimensão 2,99, então vai dar infinito. E como o 3 é o único que vai dar finito, então aquela é a minha dimensão da caixa. E é assim que eu consigo medir o volume de uma caixa, sem saber medir um volume de uma caixa. Bem, e tá aí, essa é a definição rigorosa do que eu falei, assim. Então, a dimensão de Hausdorff de x é o único D, que pode ser infinito, inclusive, de tal forma que D' vai ser zero se o D' for maior do que D, e que ele vai ser infinito se for menor do que D. E bem, agora eu vou colocar alguns fatos assim interessantes, de que se tu pega um x unimitado de Rn, então a dimensão topológica de x vai ser menor ou igual à dimensão de Hausdorff, que é menor ou igual à dimensão de boxing counting de x. Essa a desigualdade aqui é mais fácil de provar, a outra, enfim, nem tanto. E você tem então, esses conceitos, desde que um conjunto siga a hipótese de todos eles, conseguem se relacionar. Você tem essa desigualdade. E uma coisa que eu ia falar sobre fractais, assim, só que eu procurei a definição de fractal e eu vi que não tem uma definição de fractal. Tem várias definições de fractais e ninguém se entende, assim. E aí, então eu peguei, sei lá, quem que eu confio? Eu vou confiar no Mandelbrot, porque sim. E aí o Mandelbrot, ele definia um fractal dessa forma. Todo conjunto cuja dimensão de Hausdorff é estritamente maior do que a dimensão topológica.
Então, a gente sabe que isso aqui tem uma desigualdade, mas se não valer a igualdade, se se for estritamente maior, então o Mandelbrot falava que isso era um fractal. Então, bem. E existem, de fato, conjuntos de tal forma que vale a desigualdade em tudo, assim. Então, por exemplo, se pegar o x, os termos da sequência 1 sobre n unido com 0, a dimensão de Hausdorff disso vai dar 0 e a fractal vai ser meio. Então, a gente vê que a fractal ela sempre vai te dar uma cota maior. E apesar de ser fácil de calcular, de alguma forma ela é pior, porque em matemática pura a gente quer cotas pequenas, assim, em geral. Isso é porque todos os conjuntos que são enumeráveis, a dimensão de Hausdorff vai ser 0, porque é uma medida. E existem conjuntos ainda mais estranhos, que ele tem a dimensão de Hausdorff x, dimensão de x é 0, mas a box counting vai ser infinita. Então, você vê que essa não é apenas estrito, é estrito pra caramba às vezes. E isso não é muito bom, porque existem algumas aplicações na matemática pura, com os teoremas de imersão, que você pega uma coisa bem complicada, num espaço bem complicado, e aí você mede a dimensão dela e você consegue colocar ela num lugar mais simples, assim. É o que um teorema de imersão diz. Mas se tu calcula a dimensão fractal dessa coisa e dá infinita, então você vai pegar ela de um espaço de dimensão infinita e vai colocar ela num lugar de espaço de dimensão infinita. Então, não serviu para nada. Então, por isso que, apesar dela ser mais fácil de calcular, a gente consegue fazer isso computacionalmente e tal, mas ela não é tão boa nesse sentido, que eu acho que dá uma cota muito grande às vezes. Bem, eu acho que é isso.